O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois, colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou aos donos da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor se lembra sempre da aliança. 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 Caríssimo Padre Wellison, nosso diácono, queridos irmãos e irmãs presentes aqui neste santuário, vocês que nos acompanham através do sistema de comunicação da Canção Nova, peçamos neste momento a luz do Divino Espírito Santo. Peçamos aquela sombra do Altíssimo que envolveu a Virgem Maria no momento da Anunciação. E naquele momento ela compreendeu o plano divino para a sua vida. E Deus tem um projeto para cada um de nós. E muitas vezes nós não compreendemos esses projetos, mas não importa compreendê-lo. Basta seguir o caminho do Senhor, que é uma atitude de confiança. Por que peço essa luz do Espírito? Para que Ele nos ilumine, nos conduza na direção da palavra, daquilo que nós ouvimos. Para que tenhamos a coragem
de entrar dentro da palavra de Deus, ou deixar com que o Senhor venha ao nosso encontro e nos abrace na dimensão, naquela realidade que cada um de nós vivemos. Um dos elementos fundamentais, aquilo que Jesus mais pede dentro da devoção à Divina Misericórdia, e quem tem o quadro da Divina Misericórdia em casa, percebe isso hoje enquanto rezávamos o terço da misericórdia neste santuário. Tínhamos o quadro aqui, e se eu não me engano estava até escrito em polonês, né? Jezu ufam Tobie, que é: Jesus, eu confio em vós. O que o Senhor espera de mim e de cada um de nós, diante do desafio de escutar a sua palavra? Eu costumo dizer, isso aqui não é leitura de um jornal, nem de um livro de história. Contanto que quando terminamos a palavra, nós a proclamamos como palavra do Senhor, palavra de salvação. É o próprio Jesus que vem ao encontro da nossa realidade para mostrar a cada um de nós aquilo que nós temos e que talvez nós não temos a consciência de que temos. Tenho dito na minha comunidade, ontem disse lá na paróquia, onde o Padre Inácio trabalha, nós cristãos católicos, apostólicos, romanos, temos tudo. Nós temos tudo. Em Cristo, no mistério da sua palavra, Cristo que vem ao nosso encontro na Eucaristia que nós celebramos, se dá a nós como alimento. Nós temos tudo, meus irmãos. Tem gente que fica rezando a vida inteira para poder ir para o céu, e Deus está falando, mas você já tem. Nós não vamos conseguir o céu pela nossa capacidade de rezar ou pela quantidade de dons que nós temos, e se nós temos esses dons, eles não são nossos, o Senhor nos deu em função de alguém. Não é em benefício de si mesmo. E eu gostaria de voltar, se eu for causar um pouquinho de confusão aqui, só quero voltar à oração do Oremos, Padre da coleta, me permitam. Olha o que nós rezamos na oração da coleta. A escolha da missa Divina Misericórdia. Vamos ouvir. Ó Deus, cuja misericórdia não tem limites e cuja bondade é um tesouro infinito, aumentai a fé do povo que vos é consagrado, para que por uma justa compreensão todos reconheçam com quanto amor foram criados. Fixemos aqui, com quanto amor foram criados. Repito, com quanto amor foram criados. Tenho dito na minha comunidade, e vou dizer aqui, alguém de vocês fez novena para nascer? Está na época da novena da Senhora Aparecida. Alguém pode estar fazendo uma novena para poder nascer? Quem de nós pediu? Mas aquele infinito em amor e misericórdia permitiu com que eu fizesse parte dessa grande dimensão chamada viagem na vida. Esta grande viagem. Me deu a passagem gratuitamente. A gente não precisaria pedir mais nada a Deus, já temos tudo aqui. Com quanto amor foram criados, com que sangue foram remidos. Qual é o sangue que nos remide? Qual é o sangue que, derramado na cruz, nos abre as portas do céu gratuitamente? O sangue do próprio Deus encarnado, que doa tudo a nós, e com que espírito regenerados. Ou seja, meus queridos irmãos e irmãs, e aqui volto a esta ideia de que Deus já nos deu tudo. E qualquer drama da vida, qualquer dificuldade é menor do que tudo aquilo que Deus deu a mim, a cada um de nós e a você.
O problema é que às vezes a gente se agarra nas dores, né? Tipo assim, aquelas choque de 220, passa a vida inteira lá assim, meio se chacoalhando, né? E Deus só está falando, larga, nem tem energia aí. Nem tem, é só largar. Eu estou aqui. A misericórdia é infinita. Uma senhora que chegou na paróquia e se apresentou, padre, eu venho da outra paróquia. O que a senhora faz lá? Sofro. Não pode ser assim, meus irmãos. Não é esse o caminho do Senhor. O que nós precisamos é entender aquilo que o Senhor nos pede na palavra, diante desse exemplo que Ele nos coloca. Esse homem se levanta para colocar Jesus em apuros. Ele conhece a palavra literalmente. Amarás o Senhor teu Deus. É bonito escutar isso, né? Escutar a palavra de Deus é bonito. A gente aplaude. É bonito. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração. Certo. E na hora que as coisas não vão bem? E na hora em que o filho... Nós estamos rezando a missa para as famílias, né? Fiquei sabendo que só aqui em Cachoeira Paulista as famílias não têm problema. Estou com vontade de chamar a Pinha Vitor para vir mudar para cá. Talvez eu nem volte para Curitiba amanhã, né? É belo. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e o teu próximo como a ti mesmo. É bonito de escutar, difícil de colocar na prática da nossa vida, quando parece que os caminhos que eu optei e que eu decidi percorrer, nem parecem serem os caminhos de Jesus. Mas esse homem se levanta para tentar o Senhor e nos coloca este exemplo. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos de assaltantes. E aqui, meus irmãos, é uma cena dramática, mas tem algo muito mais dramático do que a própria cena. Porque nesse texto do Evangelho, tanto eu como você vamos entrar nele. O que é pior do que de repente levar a surra de um assaltante e ficar à margem de uma estrada ou de uma rua? Pior do que isso é quando nós perdemos o Senhor diante dos nossos olhos. Pior do que isso é quando a humanidade se esquece daquele que deveria ser o sentido e o centro de toda a sua vida e de toda a sua existência. Pior do que isso é quando nós esquecemos Deus. Nós estamos rezando missa pelas famílias, né? Estou fazendo uma pesquisa, vou fazer aqui com vocês também, tá? Por favor, de vocês que estão aqui, levante a mão, quem é que reza em família juntos, pelo menos uma vez por semana? Cinco por cento. E os outros, 95%? No meu tempo se rezava o terço, minha mãe fazia a gente rezar. Eu costumo brincar. A mãe chamava uma vez, a gente ia para o quarto, 2 vezes, a gente deitava, 3 vezes a gente se cobria. Né? Na 4ª vez a gente estava roncando. Na 5ª vez a gente não escutava. O pai falava uma vez e todo mundo ia. Rezava assim. Rezava. Quem é o meu próximo e quem é o teu próximo? Diante desta passagem do Evangelho que nós estamos ouvindo ou que ouvimos. Quantas situações e quantas famílias por essa terra de Santa Cruz vive esta cena de cair na mão dos assaltantes, mas não é o assaltante que entra dentro da casa e faz aquilo que os assaltantes fazem por aí. Quantas vezes nós já ouvimos aquela frase assim: eu só tenho capacidade de dar ao outro aquilo que eu trago dentro de
que eu posso dar ao outro? Se dentro do meu coração eu só trago as mágoas, ressentimentos, né? Ou se eu sou como aquela senhora daquela paróquia X, né? Do Santuário da Divina Misericórdia de Curitiba, pronto, disse. Né? Sofro, né? Só dificuldade. Espera, qual é a minha visão sobre a vida? Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Quantas vezes nós podemos viver isso dentro da nossa realidade familiar? E o Senhor vai pedir: quem é o teu próximo? Quem é o teu próximo? E talvez o nosso próximo não esteja tão longe, pode ser que seja eu mesmo. E de acordo com a relação que eu tenho com o Senhor, é aquilo que eu vou apresentar para aqueles que estão perto de mim. É isso que eu apresentarei. E talvez esse próximo, repito, sou eu mesmo. Vai e faze a mesma coisa. É difícil fazer as coisas do jeito de Jesus, meus irmãos. É difícil. Se alguém te dá uma bofetada na direita, oferece-lhe a esquerda, o italiano arregaça as mangas e vai para cima. É difícil pensar do jeito que Jesus pensou, a canção do Padre Zezinho, né? Pensar como Jesus pensou, sentir como Jesus sentia, viver como Jesus vivia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais. Eu não sei se estão dormindo. O Paulinho está aí junto, né, Paulinho? Por que acordamos? Porque pensamos no Senhor ou nos agarramos às nossas coisas? E aí Jesus vem pedir a cada um de nós esse elemento essencial: confiança. Confiança. Voltamos à oração da coleta. Que tomemos consciência com qual grande amor nós fomos criados, sangue que fomos redimidos, o Senhor que vem ao nosso encontro, o Senhor que se dá, o Senhor que vai mostrando na história da humanidade, que caminha com ela, o Senhor que mostra, que age diretamente dentro das famílias. Santa Teresinha, que nós celebrarmos no dia 1º, ela veio do céu voando. Olha o exemplo daquela família, dos seus pais. São Francisco de Assis, que celebrávamos ontem, vem de uma raiz familiar. E hoje Santa Faustina, que vem de uma realidade familiar. Quem tem contato com a cultura polonesa percebe, o povo polonês é um povo muito católico. Muito católico. E dentro dessa realidade, Apolônia exportou padres para todos os cantos do mundo. Qualquer lugar que você vai por aí tem padre polonês trabalhando. Famílias que quando passavam pelas dificuldades, pela situação de guerra, pela situação de sofrimento, estavam unidas, rezavam juntas. Tinham coragem de convidar o Senhor para dentro de suas casas e fazer com que Ele fizesse parte. E Deus então vai mostrando no percurso da história que Ele se faz presente em nossas vidas. Eu dizia ontem lá na comunidade de Santa Gertrude, e repito aqui hoje com vocês: Deus foi lá na Polônia com uma pinça, desceu, escolheu uma jovem, Helena Kowalska, que nascia no dia 25 de agosto do ano de 1905. Entra no convento, se torna religiosa e faleceu no ano de 1938. O Senhor se revela a ela e ela encontra o diretor espiritual, o bem-aventurado Padre Miguel Sopotchko, e ele pede a ela que ela escreva o diário. Numa viagem que ele fez para a Terra Santa, ela disse: isso é bobeira da minha cabeça. Ela foi e queimou tudo. Quando ele voltou dessa viagem,
ela disse que tinha queimado porque achava que ela estava ficando louca e era coisa da cabeça dela. E ele disse, agora como penitência, começa a escrever tudo de novo. E chegou às nossas mãos o diário. E ele disse, aquilo que Jesus lhe falar, grife, é o que está em negrito hoje no diário. Essa imagem foi aquela que Santa Faustina pediu, é a original. E Deus, através dela, hoje, na sua memória, mostrando que Ele caminha conosco, está dando a nós a última tábua de salvação. Me permitam aqui trazer um texto do seu diário, aonde Jesus diz a ela, pinte a imagem de acordo com aquilo que você está vendo. E no número 48 ele diz o seguinte, prometo que a alma que venerar essa imagem não perecerá. Vou repetir, venerar, não é adorar. Venerar. Prometo para a alma que venerar essa imagem, ela não perecerá. A imagem é o elemento fundamental, essencial da devoção. Prometo também já aqui na terra a vitória sobre o inimigo, e especialmente na hora da morte. Eu mesmo a defenderei com minha própria glória. Olha o que Jesus está dizendo. Ele mesmo vai nos defender com a sua própria glória. É Ele que vem Aliás, meus queridos, sempre é Ele que faz. Vai chegar um dia na vida que a gente descobriu que foi Ele que fez tudo. A gente às vezes se esperneou como criança birrenta, né? Às vezes somos nós que talvez não compreendemos ou queremos fazer do nosso jeito, mas o Senhor já nos conduz, é Ele que vem ao nosso encontro. Prometo ainda nessa vida a vitória sobre o inimigo. Não é o Padre Leandro que está falando isso. É o próprio Jesus que está dizendo a ela, e hoje nós temos a oportunidade de estar escutando aquilo para alimentar a nossa confiança na pessoa de Jesus. E entrar no caminho de confiança em Jesus é ter que deixar com que Ele entre na minha vida e na sua e comece a curar as nossas feridas dos machucados internos que nós temos na alma, psicologicamente, espiritualmente, como aquele homem que apanhou no Evangelho. Então, nessa liturgia, é esse Jesus que nós chamamos para dentro da minha vida, para dentro das nossas casas, para dentro das casas de vocês que nos acompanham, ter a coragem de abrir as feridas e dizer, Senhor, eis-me aqui, coloque o óleo do teu Espírito, lave com a sua misericórdia, porque quem é que precisa de cura, meus irmãos? Não sei se já aconteceu com vocês, quando vocês vão numa missa e o padre está falando uma homilia assim, né? E você fica pensando, nossa, fulano deveria estar aqui para escutar isso. Meu Deus, por que a minha esposa não está aqui? Pena que ela ficou em casa. Ah, se o meu vizinho estiver... Quem que veio para a missa? Foi o Padre Leandro. Foi eu, para não ficar falando de vocês, tá? Foi eu que vim para a missa. Então sou eu que tenho que ter essa atitude de me colocar diante da palavra, entender que no processo histórico Deus fez tudo, Ele continua fazendo, e nós rezávamos na hora da misericórdia, lembrando, né? Estou dando à humanidade a última tábua de salvação. Que tábua é essa, meus irmãos? Que nós tenhamos a capacidade de entender que Deus nos ama infinitamente, Deus não mede esforços para mostrar o quanto nos ama, basta a gente pensar no caminho da cruz. No caminho da cruz, Jesus foi perdendo tudo. No caminho da cruz, Deus foi perdendo a cada estação tudo que Ele tinha para nos dar tudo. Perdeu a sua dignidade, perdeu as suas vestes. Nós arrancamos de Deus no caminho do Calvário tudo. Quando dentro de casa a família não se respeita, ela está arrancando de Deus os membros da família, né?
Por isso a coragem de trazer para dentro das nossas casas esse elemento de que a pedra essencial e fundamental ali é o Senhor, e ela faz diferença, faz sentido. E nós temos aonde buscar o alimento para a nossa alma, e o alimento por excelência é esse que nós estamos agora realizando, que é a celebração da Santa Missa. Não existe oração maior do que essa. Crer e confiar no Senhor, que se faz presente na nossa história, que se faz presente na minha vida. Às vezes a gente não sente, né? Não sei como, pode ser com vocês, né? Que nos acompanham. A gente reza, 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 e Deus responde às vezes com um grande silêncio. O silêncio é sagrado. Silêncio também é resposta. Silêncio tem que alimentar a esperança. No silêncio eu preciso esperar. Quantas vezes em casa a gente pedia alguma coisa para a mãe e para o pai, se eles ficassem quietos, a gente sabia o que eles queriam. Não é verdade? Se a mãe não dá resposta. E ter que permanecer com quem? Permanecer junto com o Senhor. Ficar com Ele. Se a presença do Senhor é aquilo que é mais importante, o que eu quero a mais? Se nos basta a sua presença que nos acolhe, que nos acompanha. E volto. A maior oração que nós estamos elevando aos céus é esta, que é justamente a oração da Santa Missa. E eu volto ao diário de Santa Faustina para apresentar a vocês um texto. Aliás, ainda hoje tem algumas comunidades religiosas que quando o jovem entra, no momento da sua profissão religiosa, ele muda o nome. Né? Isso, alguns anos atrás, antes do Concílio Vaticano II, ainda era muito mais comum. Helena Kowalska era o nome de hoje Santa Faustina. No momento em que ela entra no convento que faz a sua consagração, ela mudou o seu nome. Faustina do Santíssimo Sacramento. Olha o nome. Faustina do Santíssimo Sacramento. E aqui já dá para a gente um sinal qual é o caminho que ela vai percorrer. Caminho de dor, meus irmãos, caminho de sofrimento. Esta mulher sofreu. Mas foi fiel ao Senhor. Depositou nele a sua confiança. Olha o que diz Santa Faustina referente à Eucaristia, no número 91 do diário. Ó meu Jesus, só vós sabeis quantas perseguições estou sofrendo, apenas porque vos sou fiel. Só pelo fato de ser fiel. Quantas vezes, de repente, você disse, vou na missa todo domingo, e depois alguém fica em casa desconfiado. Minha mulher resolveu ir na missa agora todo domingo, sei não, hein? Virou uma piedosa? O dia que alguém fala assim, virou agora uma piedosa. Bendito e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo quando alguém te chamar de piedoso, porque piedade significa zelo pelas coisas sagradas. E quem tem zelo pelas coisas sagradas é porque sabe que a sua família também é sagrada. E que lá em casa, se Deus não tem espaço, o mundo entra e corrói e destrói. Quantas situações? Só pelo fato de sermos fiéis. Vós sois a minha força, sustentai-me para que sempre cumpra fielmente tudo o que de mim exigis. Por mim mesma nada posso, a humildade. Ela tem consciência de que por ela mesma, ela nada pode, por isso deposita no Senhor a confiança. Mas se vós me amparardes, nada significam as dificuldades. Outra coisa interessante que geralmente nos seminários, nos conventos, né? Tem missa de manhã. Geralmente a missa é de manhã. E no convento dela não era diferente. E aí diz ela, todas as manhãs, na meditação, preparo-me para a luta que dura o dia todo. A Santa Comunhão é a garantia de que vencerei. Vou repetir. A Santa Comunhão é a garantia de que vencerei.
Meus queridos irmãos e irmãs presentes aqui nesse santuário, vocês que nos acompanham, aonde é que está a sua garantia? Aonde é que está a garantia de que você vai vencer? Santa Faustina nos está mostrando o caminho. Tenho medo do dia no qual não tenho a Santa Comunhão. Esse pão dos fortes me dá força e energia para levar adiante essa obra que era justamente a obra da misericórdia. Pai e mãe, famílias, você que é pai, você que é mãe, quem é que vai dar força e coragem para você vencer o desafio de ser pai ou de ser mãe? Vocês que são, é fácil ser? Os filhos de vocês é uma bênção, uma maravilha, obediente, desde a hora que acorda até a hora que dorme. Não tem problema nenhum, não tem dificuldade nenhuma. Quem é que garante que vai dar força para poder vencer os desafios, se não formos agarrarmos e depositarmos no Senhor a nossa confiança? Esse pão dos fortes me dá energia para levar adiante essa obra e tenho coragem de cumprir tudo o que o Senhor exige. A coragem e a força que estão em mim não me pertencem, mas sim àquele que mora em mim. Isso aqui é uma coisa espetacular. Mas sim àquele que mora em mim, a Eucaristia. Você já parou para poder pensar nisso? Que o seu coração é morada da Eucaristia? Já pensou? Todas as vezes que a gente entra no santuário, está ali o Santíssimo. O que a gente faz? A gente se ajoelha, Porque nós compreendemos e entendemos que ali está o Senhor. Santa Faustina está dizendo que aquele que está ali, também está aí dentro do teu coração. Ele faz morada. O que nós precisamos fazer? Ter convicção de que isso é verdade. Aliás, São Paulo já vai nos dizer, que nós somos o templo do Espírito, onde o Espírito habita em nós. Nós somos este templo. Então, meus queridos, é essa a realidade que nós precisamos vivenciar e trazer para a nossa vida. Vou voltar um pouquinho lá no início. Nós já temos tudo. Nós já temos tudo. O Senhor já nos deu. Católico, apostólico, romano. Eu gosto de acrescentar mais algumas coisas, Que a igreja nos ensina o catecismo da Igreja Católica, Quando alguém pergunta para você o que você é, qual religião que você pertence? Eu não sei, talvez não sei. De vez em quando eu vou ali. Na onde? Católico, apostólico, romano, feliz, realizado, passagem comprada, direta para o céu, primeira classe, com ar-condicionado, não tem calor, mas tem as dificuldades da vida. O Senhor pede de mim e de você apenas uma coisa: confiança. Quem é que mora no seu coração? A Eucaristia. O Senhor está aí. Repito, Ele pede de mim e de você com confiança. Pensa no seu melhor amigo. Pensa numa pessoa que você morreria por ela, desde que não seja você mesmo. E essa pessoa, depois da missa, chega na porta da igreja e diz assim: perdi a confiança em você durante a missa. Não tenho mais confiança em você. Vocês iriam pedir para amanhã, na hora da misericórdia, o Padre Wellington rezar a hora da misericórdia em ação de graças? Padre Wellington, reze em ação de graças, porque o meu melhor amigo perdeu a confiança em mim. E estou querendo fazer uma festa lá em casa hoje, poder comemorar isso. Aí Jesus vai dizer a Santa Faustina que o que mais faz o seu coração sofrer
é a falta de confiança das almas. Quando eu levanto de manhã, eu penso em fazer o sinal da cruz, e minha mão pesa, e eu vou para o trabalho, e à noite eu não fiz aquele sinal da cruz ainda, e eu fui para o trabalho sozinho. Peçamos ao Senhor, meus queridos irmãos e irmãs, que nos dê essa graça da confiança. No quadro de Jesus misericordioso, é Ele que está vindo ao nosso encontro, não somos nós que vamos ao encontro dEle. É Ele que vem na noite escura da vida, nos abençoando, vem na direção de tudo aquilo que nós vivemos. Que Santa Faustina, a secretária da misericórdia, ela possa interceder por nós, como nós hoje rezamos também na hora da misericórdia, e aquilo que Jesus diz, que ela é a secretária da misericórdia, não somente nessa vida, mas também na vida futura. E as almas que confiarem nele, venerarem essa imagem, ele mesmo virá ao encontro, especialmente na hora da... Essa passagem é sozinho, viu? Essa passagem vai ser sozinhos. Ninguém está... Por mais cercado das pessoas que nós estivermos, que nos amamos, essa passagem é sozinha. O que Jesus está dizendo? Eu virei ao encontro. Eu virei ao encontro. É a luz que vem ao encontro daquilo que nós mais tememos. Então a iniciativa sempre é de Deus, meus queridos irmãos e irmãs. Para finalizar, cutuque o teu vizinho e dizia assim para ele: acorda que o padre está acabando. Acorda o vizinho que o padre já está terminando. Ele deu o sinal de que vai terminar. Para terminar, eu vou repetir a ideia. Para vocês aqui e vocês que nos acompanham, nós temos tudo. Dá para levantar um pouquinho a cabeça e caminhar no meio da pandemia? A pandemia não é maior do que tudo aquilo que nós temos. É difícil? Sim, é difícil. É difícil, mas nós temos tudo. Nós temos o Senhor que vem ao nosso encontro na sua ternura, na sua compaixão, na sua misericórdia, e que pede que eu deposite nele a confiança, e depois dessa confiança depositada nele, confiar na sua misericórdia, vá você e faça a mesma coisa. O que é ir e fazer a mesma coisa? Pensar como Jesus pensou. Sentir como Jesus sentia. Sorrir como Jesus sorria. O que você faz na sua paróquia? Sofro. Isso não é sorriso. Não pode ser por aí. Sonhar como Jesus. Quantos sonhos passavam na cabeça de Jesus? Quantos sonhos? No dia 5 de outubro do ano 2020, lá na Canção Nova, vai ter algumas pessoas que estarão participando da Santa Missa. Jesus sonhando com o dia de hoje. Eles estarão celebrando Santa Faustina, a secretária do meu amor e da minha misericórdia. E eu darei a eles e àqueles que nos acompanham, aquilo que precisam. Eu tenho muito medo de dizer aquilo que pedem. Eu prefiro dizer aquilo que nós precisamos. Sabe por causa do quê? Se eu já tenho tudo, o que eu tenho que pedir? Se eu tomar consciência de que em Jesus eu já tenho tudo, o que eu vou pedir? Diz o Padre Zezinho numa das suas canções, Eu cuido das coisas do meu Senhor e o meu Senhor cuida de mim. Não peço mais nada porque Ele já me deu tudo. Isso exige de mim e de você uma atitude de confiança. De confiança. E talvez no dia a dia da nossa vida tem muitos elementos que nós vamos perdendo a confiança no Senhor. Que Santa Faustina, secretária da Divina Misericórdia, possa estar trabalhando. Eu acho que no dia hoje, que é da festa dela, é o dia que ela mais vai estar trabalhando. Para derramar sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, o amor e a misericórdia como canal da graça que Deus necessita para chegar até nós. O Senhor se lembra sempre da aliança, foi o que nós cantamos no refrão do Salmo.
o Senhor não se esquece da aliança que fez comigo e com você, nos concedendo a salvação que somente Ele pode nos dar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.